Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, onde aprendemos da sua palavra, onde nos alimentamos da sua palavra. Vamos juntos iniciar esse novo dia. Vamos juntos iniciar essa nova manhã na presença de Deus, nos alimentando da sua palavra. A palavra de Deus, ela é um alimento sólido para a nossa alma, para o nosso espírito. Vamos juntos iniciar esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Deus é bom. Deus é bom. A palavra de Deus, ela nos preenche de forma completa. A palavra de Deus, ela nos sustenta. E vamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Aprender através dela. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. Vamos vivê-lo plenamente. Vamos vivê-lo como se fosse o último dia da nossa vida. Vive intensamente o dia de hoje. Não espere o amanhã, não se preocupe com o que passou, mas viva na presença de Deus, porque Deus fez esse dia que se chama hoje, e nele devemos estar, nele devemos viver. É nele que o agir de Deus acontece. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe, querida. Bom dia, Irla. Deus abençoe, querida. Vamos caminhando. Vamos chegando. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Já vamos começar. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, gente. Estão ouvindo bem? Tá bom, né? Vamos começar o nosso devocional. Eu disse no início, quando vocês estavam chegando, bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. A vida acontece num local. A vida acontece num momento chamado hoje. A vida não acontece no ontem e a vida não acontece no amanhã. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você só tem um dia de vida. Eu e você. Só temos um dia de vida. E esse dia é o agora. Esse dia é o hoje. Amanhã não sabemos. Nem se chegará. O ontem passou. O ontem não temos controle sobre ele. Ele passou. Ele não existe mais. Então, a gente só tem um dia de vida. E esse dia se chama agora, hoje. É no hoje que a gente deve colocar a nossa energia. É no hoje que a gente deve colocar a nossa rotina de vida. É no hoje que as coisas acontecem. É no hoje que Deus se manifesta. É no hoje que o poder de Deus age na nossa vida. É no hoje que a soberania de Deus se estabelece. Bom dia, Dona Heloísa. Deus abençoe. É no hoje que as coisas acontecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, como pastor, a gente atende muitas pessoas durante o dia, durante a semana. E eu percebo que a ansiedade
e a depressão são as situações que mais as pessoas estão vivendo. Ansiedade é o excesso de futuro, é o preocupar com amanhã, é não confiar totalmente em Deus, não é deixar Deus trabalhar. Isso vai causando dentro de nós ansiedade. E a depressão é ficar muito tempo preso ao passado. Coisas que aconteceram, que te feriram, que te marcaram, que te machucaram. E o hoje? Hoje ninguém vive. Bom dia, Vilma. Deus abençoe, querida. Bom dia, Marisa. Deus abençoe. Sejam bem-vindas. O hoje ninguém vive. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. É impressionante a quantidade de pessoas que estão muito presas ao passado e muito preocupadas com o futuro e esquecem de viver o hoje. Por isso que eu digo, eu e você, só temos um dia de vida. Um dia de vida. E esse dia de vida se chama agora, se chama hoje. Se amanhã acordarmos, teremos mais um dia de vida. Mas a nossa vida, ela pertence a Deus, Ele tem o controle sobre ela, Ele trabalha sobre ela. A gente precisa entender que a nossa vida, ela não pertence mais a nós mesmos. A nossa vida pertence a Deus. Precisamos entender que vivemos em Cristo, com Cristo e por Cristo. Quando entendemos isso, acabou a ansiedade e acabou a depressão. Eu vivo o dia de hoje como se fosse o último dia da minha vida. Eu vivo ele intensamente, plenamente em Deus. E Deus, ele vai nos moldando. A cada dia Deus vai nos amassando, nos reestruturando, nos refazendo. E esse vai ser o tema da nossa conversa hoje, o tema do nosso devocional. O que acontece com o vaso nas mãos do oleiro? Esse vai ser o nosso devocional de hoje. O que acontece com o vaso nas mãos do oleiro? O que acontece com a gente quando nos entregamos completamente para aquele que nos fez? Aquele que nos fez do pó da terra. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. É um versículo muito conhecido, é uma porção da palavra muito conhecida de todos nós, mas que tem muito a nos ensinar. Como a palavra de Deus só tem coisas para nos ensinar, desde Gênesis a Apocalipse. Como eu sempre digo, a palavra de Deus é vida. E é uma vida em movimento que acontece no hoje. A palavra de Deus, ela não acontece no ontem. E ela nos projeta para o futuro. Mas ela faz a sua essência ser vivida no presente. Por isso que temos um dia de vida. E ele precisa ser vivido intensamente. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz assim: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Para quem não sabe, Jeremias foi um grande profeta, mas foi um profeta muito sofrido. Algumas pessoas até brincam, chamam Jeremias de profeta chorão, porque ele falava da parte do Senhor. E a nação estava vivendo um momento muito idólatra, muito fora da vontade de Deus, e ninguém o escutava. Tanto é que ele fez um livro depois chamado Lamentações de Jeremias. Mas ele foi um grande homem usado por Deus. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Disse: desça até a casa do oleiro
e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Roda é aquele círculo que o oleiro vai pisando, ele vai girando e ele vai ali moldando o barro, criando do barro uma estrutura. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Grave essa frase. O vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Amassou o barro e começou novamente. Bom dia, Norimã, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Sabe, queridos, a oficina do oleiro era uma cena muito familiar para Jeremias. E muito familiar no mundo antigo, porque todos os vasos da época eram feitos dessa forma. E Jeremias tinha visto isso durante a sua vida toda. Entenda que Deus, ele fala conosco através do nosso contexto, através daquilo que vivemos, através daquilo que é familiar para cada um de nós. Deus usa a nossa história, Deus usa as nossas percepções, Deus usa aquilo que nos cerca para falar conosco. E a oficina do oleiro era uma coisa muito comum para Jeremias, porque naquela época todos os vasos eram feitos dessa forma. Porém, naquele dia que Deus apareceu para Jeremias e falou para ele ir até a oficina, ele viu algo diferente ali. Ele viu algo diferente. E ele viu ali Deus trabalhando e moldando pessoas. Essa foi a visão que Jeremias teve. Jeremias viu ali Deus trabalhando, moldando as pessoas. Sabe, queridos, eu gosto muito das analogias e das figuras de linguagem que a palavra de Deus usa para falar de mim e de você. Uma linguagem, por exemplo, que a palavra de Deus usa muito para falar de mim e de você é a ovelha. É a ovelha. Nós somos ovelhas de um grande pasto, onde o grande pastor, Jesus Cristo, nos pastoreia, nos guia. Agora, existem os motivos por que existe essa figura de linguagem, por que existe esse simbolismo na palavra de Deus. Ovelha, por exemplo, é um animal completamente perdido. A ovelha, por exemplo, ela não tem senso de direção. Se você solta a ovelha, ela se perde. Tanto é que Moisés, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, em Midian, uma ovelha escapou, porque ela fica perdida, ela não tem senso de direção. E ela se perdeu nas montanhas. Com certeza isso foi um agir de Deus, porque Deus queria trazer Moisés para aquele momento, para aquele ponto. E quando Moisés foi atrás dessa ovelha perdida, Deus se manifestou numa sarça ardente. E ali Moisés teve uma experiência com Deus e dali você conhece a história. Ele foi chamado para ser o libertador do povo de Israel. Mas a ovelha, ela precisa de ajuda para ser alimentada. Ela precisa de ajuda para se manter no rumo, porque ela é completamente sem senso de direção. Ela é indefesa, se os animais vêm atacar, o pastor precisa defender. Vocês conhecem essa história através de Davi. Davi pastoreava também as ovelhas do seu pai. E ele teve que proteger as suas ovelhas de um urso e de um leão, tanto é que ele matou os dois. Por isso que a Bíblia fala que somos ovelhas de um grande pasto. Mas também existe uma outra figura de linguagem dizendo que nós somos um vaso em construção. Somos um vaso de barro. E literalmente somos de barro. Mas o olheiro, ele vai estruturando.
Entenda que o oleiro, ele já tem na sua mente o tipo de vaso que ele quer. Ele já tem na sua mente o modelo do vaso que ele quer. E ele já tem na sua mente que tipo de conteúdo vai estar dentro desse vaso. Porque dependendo do conteúdo que vai ser inserido dentro desse vaso, eu preciso fazer um vaso com uma espessura maior para aguentar o volume que vai ter dentro dele, ou eu faço um vaso com uma espessura menor. Mas entenda que o oleiro, ele não faz vaso de qualquer jeito, ele tem um padrão, ele tem uma forma, ele tem um jeito. Bom dia, Rose querida, seja bem-vinda. Por isso que cada um dos vasos de um oleiro é diferente do outro. O oleiro, ele nunca vai fazer vasos em série. Ele faz um vaso de cada vez, porque ele tem uma roda só. Aquele oleiro está sentado naquela roda, pisando naquela roda, ela vai girando e ele vai estruturando e modelando o seu vaso. Agora você entende porque eu e você somos diferentes? Você entende agora porque não existe ninguém igual a você? Não existe. Você é um vaso único. E o conteúdo que está dentro do seu vaso, esse conteúdo só cabe no seu vaso. Esse conteúdo que está no seu vaso, ele não pode encher o meu vaso. Porque somos vasos diferentes. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Somos vasos diferentes. Entenda isso. Agora, o que acontece com o vaso na mão do oleiro? E é isso que a gente vai desmembrar nessa mensagem de hoje. A gente vai pontuar nesses versículos que lemos, de Jeremias 18. Mas entenda as figuras de linguagem da palavra de Deus. Nós somos um vaso em construção. Nós somos um vaso sendo moldado pelas mãos do grande oleiro, o Senhor nosso Deus. E a primeira coisa que acontece com o vaso na mão do oleiro é que o vaso na mão do oleiro, ele é consertado. É consertado. É interessante que Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz assim: mas um vaso de barro que ele estava fazendo, que o oleiro estava fazendo, não saiu como ele desejava. Olha que profundidade tem essa palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Mas um vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Sabe, queridos, como eu disse, o olheiro, ele tem um plano. O olheiro, quando ele pega o barro, ele já tem plenamente o plano, o projeto, a estrutura que ele quer fazer com aquele barro. E ele começa a moldar aquele barro. Isso vem na minha memória em Gênesis, quando Deus do barro, do pó da terra, do barro, ele começou a nos estruturar. E ele foi nos estruturando, já com plano em mente, já com o tipo de estrutura que ele queria. E o olheiro, ele faz isso, ele pega barro molhado, mole, sem vida, sem estrutura, sem nada, e ele vai montando e vai moldando. Mas, depois que o vaso está pronto, de repente ele olha para esse vaso e não saiu exatamente como ele gostaria que fosse. É o que Jeremias está dizendo aqui. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Sabe, queridos, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida.
Deus te chama para você fazer algo. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre chamar, a gente acha que chamado é só chamado ministerial. Ah, chamado tem a ver com pastor, com pastora, chamado tem a ver com evangelista, com diácono, com... Temos também esses tipos de chamado. Como o próprio Paulo diz, uns são chamados para pastores, outros para... E assim vai, para mestres, para professores, para... Mas entenda o seguinte, todos nós, todos, sem exceção, temos um chamado do Senhor específico. Você tem uma razão e um motivo de ter nascido. Primeiro porque você não nasceu na obra do acaso. De repente eu e você nascemos não dentro de um planejamento dos nossos pais. Existem pais que planejam ter um filho e têm um filho. Existem pais que o filho veio por acidente, vamos dizer assim. Acidente para eles, porque para Deus é o propósito, o projeto de Deus para aquela vida. Mas eu e você não nascemos por acaso, dentro da nossa estrutura, desse vaso que foi criado na mão do grande oleiro. Existe um propósito, existe um plano. Existe um plano. Só que observe o seguinte, o barro seco, ele se torna frágil e quebradiço. E um barro seco, ele lembra da fragilidade humana. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, onde eram criados os vasos, literalmente, do barro, da argila, quando os vendedores colocavam suas bancas na rua, naquela época, principalmente no Antigo Testamento, e eles colocaram ali os vasos que eles produziam, que os olheiros produziam, pelo menos uma vez por dia eles tinham que molhar aquele vaso, porque senão ele ficava muito seco e ele corria risco de trincar, porque naquela época não tinha a química, o material, a tecnologia que temos hoje. Hoje temos vasos de porcelana, temos vasos de tudo que é jeito, até vasos de plástico. Mas naquela época não existia isso, só existia o barro. E eles tinham que, de vez em quando, molhar o vaso para ele chupar aquela água e se manter numa estrutura que não quebre. E o que Jesus disse? Que ele era o quê? Ele era a água da vida. A água da vida. O que ele disse para a samaritana naquele poço? Se você beber da minha água, da minha fonte, você nunca mais terá sede, porque eu sou a água da vida. Queridos, precisamos estar encharcados da palavra de Deus. Precisamos estar encharcados do Senhor para não trincarmos, para não secarmos, porque somos vasos de barro feitos pelo grande oleiro. Não podemos secar. A fonte nossa não pode secar. Precisamos estar encharcados do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar encharcados do Senhor. Precisamos estar encharcados da sua palavra. Se não trincamos, se não rachamos. Entenda isso. Porque o barro é seco, é frágil. Nós temos as nossas fragilidades. Cada um de nós é um frágil barro. Paulo nos diz que todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Somos carentes da glória de Deus. E precisamos viver encharcados todos os dias
por essa água viva que vai manter o nosso vaso totalmente estruturado, totalmente firme. Mas, se não somos encharcados, corremos sérios riscos de trincar e quebrar. E quando quebramos ou trincamos, não ficamos do jeito que o oleiro gostaria. E esse barro, esse vaso que ele estava fazendo, não saiu como ele desejava. Às vezes, queridos, estamos trincados, estamos rachados, precisamos de água, precisamos ser consertados e precisamos voltar para a mão do oleiro, para ele remodelar, para ele refazer, para que a gente possa voltar e nos submetermos à vontade dele, para sermos encharcados por essa vontade e mantermos firmes, sem trinca e sem rachaduras. E é nessa hora, queridos, é nessa hora que ele nos refaz, nos remodela. Agora tem um porém. Esse refazer e esse modelar que acontece na minha vida e que acontece na sua vida, isso dói. Isso dói. Ser amassado por Deus, ser reestruturado por Deus, dói. Mas, depois disso, nos tornamos um novo vaso, sem trinca, sem rachadura e completamente encharcado da glória de Deus. Então, queridos, aguenta. Se está doendo, continue. Deixa Deus moldar. Deixa Deus apertar. Deixa Deus transformar. Deixa Deus reestruturar. Porque você será um vaso de honra. Será um vaso novo. Será um vaso encharcado da glória de Deus. Amém? Vocês estão comigo? De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão na roda do oleiro, sendo amassado. Mas precisamos aguentar firme, porque o oleiro sabe o que faz. O oleiro sabe onde estão as trincas. O oleiro sabe onde estamos rachados. E ele nos reestrutura, ele nos refaz. Sabe, se você conheceu o Evangelho, se você teve um encontro com Jesus Cristo, mas você não permaneceu submisso a Ele, você não permaneceu fiel a Ele, você não está no centro da vontade dEle, então você precisa confessar as suas trincas, confessar as suas rachaduras, se arrepender disso, pedir perdão e se colocar de volta à roda do oleiro, para que ele possa refazer em você. Não remendas. Deus não faz isso. Deus não remenda. Deus não coloca um pedacinho de barro naquilo onde foi trincado, não. Ele faz de novo. Por isso que você se torna uma nova criatura. Por isso que Jesus Cristo diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele te faz novamente. Olha o que está escrito na primeira carta de João. 1 João capítulo 1, versículos 7 ao 9. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz,
temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse as suas trincas, confesse as suas rachaduras, como vaso quebrado. Submeta-se ao senhorio de Cristo. Peça perdão por ter deixado o seu barro seco, sem vida, sem a glória, sem a presença, sem a vontade de Deus, e por isso você rachou, trincou. Confesse essas rachaduras, essas brechas que ficaram no seu vaso, e se submeta à mão do oleiro novamente, para que ele faça de você um vaso novo. Atos capítulo 8, versículo 22 e 24 diz assim: arrependam-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Ore ao Senhor para que essas coisas terríveis não aconteçam. A primeira coisa que acontece com o vaso na mão de oleiro é que Ele nos conserta, é que Ele nos transforma, nos faz de novo. Quando consideramos os atributos maravilhosos de Deus, que Ele é perdoador, que Ele é misericordioso, somos levados à compreensão de que devemos nos submeter diariamente à sua vontade. Porque entenda o seguinte, queridos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Entenda isso. Esse é o segredo, se manter encharcado da glória de Deus. Porque senão, como vasos de barro que somos, se não tivermos encharcados, trincamos, porque o nosso barro seca. Trincamos, rachamos. Precisamos estar encharcados da presença de Deus, encharcados do Espírito Santo, para não trincarmos. Segunda coisa que aprendemos com esse versículo que lemos: o que acontece com o vaso na mão do oleiro, além dele ser consertado, ele é transformado. Por que ele é transformado? Porque o oleiro, quando ele recebe um vaso trincado, quando ele recebe um vaso com rachadura, ele não faz remendo. Ele faz um novo vaso. Só que agora ele faz um vaso transformado, ele faz um vaso melhor do que o vaso anterior. Porque se o vaso anterior sofreu trincas e rachaduras, é porque faltou nele a água necessária para manter o barro estruturado, firme. Então ele vai fazer um vaso melhor, com uma espessura maior, que retenha mais água, e ele faz um vaso novo, transformado. Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz: por isso ele amassou o barro e começou novamente. Ele molha aquele vaso que chegou trincado, ele encharca aquele vaso de água. Aquele vaso começa a se dissolver e se torna um barro maleável. E ele refaz, ele reestrutura, ele remodela. E ele põe mais barro, e faz um vaso mais forte, faz um vaso novo, completamente encharcado. O que acontece com o vaso na mão do oleiro? Ele é transformado.
O barro, à medida que é retirado do solo, ele não tem uma utilidade muito clara. Quando você tira o barro do solo, ele não serve para muita coisa. Mas ele precisa ser transformado, e ele é transformado pela água. Pela água. Só que dependendo do barro, ele leva tempo e ele leva energia do oleiro. Por isso que às vezes o processo de transformação desse barro demora um pouco. Depende do barro, depende da sua qualidade, depende de como ele está. Por isso que a nossa vida é um processo. Por isso que a nossa vida é um processo diário nas mãos do oleiro. Ele vai jogando água necessária. E ele vai reestruturando. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Às vezes não percebemos esse processo. Mas ele se faz necessário. Ele se faz necessário. Ele sempre vai estar moldando e reestruturando sempre que for necessário. Por isso que a gente precisa se permitir ser transformado. A gente precisa se permitir estar nas mãos do oleiro. E às vezes nós não queremos subir na roda do oleiro e permitir que ele ponha as mãos e comece o processo. A gente fica relutando. Sabe por quê? Porque a gente sabe que dói. Mas é uma dor que gera crescimento. É uma dor que gera fortalecimento, porque mais águas e mais barro se torna um vaso mais estruturado. É uma dor que nos amadurece, se torna um vaso mais nobre, se torna um vaso maior. Isso requer tempo, isso requer perseverança, isso requer disposição. E eu te pergunto, você está disposto? Você está disposta a ir para a roda do oleiro e se tornar um novo vaso nas mãos do Senhor? Se você está, aguente o processo. Porque, como eu disse no início do devocional, esse processo dói. Porque, afinal de contas, você chegou na roda do oleiro trincado, rachado, com pouca água, seco. E na roda, você será encharcado de água. A água da vida, como dizia o Senhor, eu sou a água da vida, a fonte da vida. E essa água vai nos amolecer. Vai tirar as nossas trincas e rachaduras. Seremos um barro novo. E no final das contas, ao término do processo, seremos um vaso completamente restaurado, reestruturado, remoldado, pronto para receber o conteúdo para qual foi feito. E Deus tem um plano. Entenda, todo oleiro, ele quando pega no barro, ele sabe o que ele vai fazer. Ele já tem um plano para aquele vaso, ele já sabe o conteúdo que vai ser colocado ali, ele já sabe que tipo de vaso ele quer. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. A obra que Deus começou na sua vida, ele ainda não acabou. Você está ali na roda, sendo processado, sendo moldado, sendo reestruturado. Entenda que tudo que acontece na minha vida e na sua vida faz parte desse giro da roda, na mão do oleiro. É necessário, porque senão não tem como arrumar as trincas e as rachaduras desse barro. Precisa ser encharcado. Então, querido, se encharque da palavra de Deus, se encharque da presença de Deus e mantenha o seu vaso firme. Existe um plano. E às vezes você fala, mas pastor, como é que eu posso saber o que Deus requer de mim? Como é que eu posso saber quais são os planos de Deus para a minha vida? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 até o 11 diz assim:
As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não tem mínima ideia, você não imagina a grandiosidade do plano que Deus tem para a sua vida. Porque isso ainda você não viu, isso ainda você não ouviu, isso ainda não chegou no seu coração. Mas é isso que Deus tem preparado para você. E quando você vê, quando chegar ao seu coração, é porque você se tornou um vaso pleno, pronto para receber o seu conteúdo, para receber aquilo que Deus tem, para encher esse vaso. Amém? Entenda que todos os vasos são moldados com o propósito da mente do oleiro. Deus moldou cada um de nós exclusivamente com um determinado propósito. Como eu disse, nenhum vaso é igual ao outro. Nenhum vaso é igual ao outro. Uns são mais finos, outros são mais grossos, outros são menores, outros são maiores. E como eu falei, eu e você somos completamente diferentes. E glória a Deus por isso. Não existe nenhuma pessoa igual a você. E não existe nenhuma pessoa igual a mim. Até o conteúdo que vai ser colocado dentro desse vaso só cabe nesse vaso. O que vai encher o seu vaso não vai encher o meu. O que vai encher o meu não vai encher o seu. Então continue firme. Deixa Deus trabalhar. Seja um vaso na mão do oleiro. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês para finalizarmos esse devocional. O que acontece com o vaso na mão do oleiro? O vaso na mão do oleiro é destinado à vontade do oleiro. É a vontade do oleiro que prevalece nessa roda. Ele vai pegar o barro, ele vai encharcar o barro, e ele vai fazer o vaso que ele quiser. Ele vai fazer o vaso da forma que ele quiser. É a vontade dele que prevalece nessa roda da vida. É a vontade dele que deve permanecer. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 18, versículo 4, agora a parte final desse versículo. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Grave isso. Conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Conforme o que pareceu. Conforme a sua vontade. Conforme o jeito que ele queria. Deus é o oleiro, nós somos apenas o barro em suas mãos. Deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Deixa a vontade dele prevalecer. Do jeito de Deus é melhor. Os planos de Deus é melhor. A vontade de Deus, a palavra diz que é boa, é agradável, ela é perfeita. A nossa vontade ela pode até ser boa. A nossa vontade ela pode até ser agradável. Mas geralmente ela não é perfeita. A de Deus não. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Assim como o oleiro exerce a vontade sobre um pedaço de barro, Deus deseja exercer a sua vontade sobre nós. Provérbios 16, 9 diz: podemos fazer os nossos planos, mas é o Senhor que determina os nossos passos. De repente você gostaria de estar vivendo certas situações que você não está vivendo. Mas você não está vivendo porque não é a vontade de Deus para a sua vida. É isso que a gente precisa entender. O que não temos, o que não possuímos, o que não fazemos, é porque não está no centro da vontade de Deus, não chegou o momento, não é a hora. A gente pode planejar, a gente pode... Eu, por exemplo, tenho planos para amanhã. Amanhã eu desejo estar aqui às 6 horas da manhã de novo, trazendo mais um devocional para mim e para você. Esse é o meu plano. E a vontade de Deus? Não sabemos. Como eu falei, o amanhã pertence a Deus. Sabe, existe uma confusão quando nós tentamos ser o oleiro. Nós somos barro. Não queira
inverter os papéis. Quando tentamos ser o olheiro das nossas próprias vidas, nos encontramos em apuros. Não sabemos que tipo de barro usar, não sabemos a quantidade de água, não sabemos o tempo até a estrutura ficar pronta. Não temos a técnica, não temos a habilidade, não temos nada para que possamos criar um vaso de honra, um vaso estruturado, onde aguenta o volume daquilo que vai ser inserido nele. Não temos esse conhecimento. Então não tente ser o oleiro da sua vida, não dá certo. Não dá certo. Será um vaso sempre trincado, sempre rachado e sempre sem água. Porque você não sabe nem a dosagem da água. Dependendo da quantidade de água, o vaso é destruído. Queridos, deixa Deus ser o oleiro da sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu barro. Deixa Deus te reestruturar. Deixa Deus te consertar, te transformar, te amassar. Cada situação da vida, ela é um propósito para a estrutura desse vaso. Nós somos esse vaso. Deixa Deus ser o oleiro. Não mude os papéis, não inverta os papéis. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7, é com ele que eu quero terminar esse devocional. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e evite o mal. Não seja o olheiro da sua vida. Seja um barro disposto a ser encharcado pelo Senhor, moldado pelo Senhor, reestruturado pelo Senhor, e você será um vaso de honra e será cheio do Espírito Santo de Deus. Esteja disposto a viver isso, esteja disposto a ser isso, um simples vaso nas mãos de um grande oleiro, pronto para ser cheio do Senhor. O vaso na mão do oleiro, ele é consertado, ele é transformado e ele é destinado à vontade do oleiro. Amém? Esse é o devocional de hoje. Esse é o devocional que eu quis compartilhar com você. É uma palavra que Deus tocou muito no meu coração ontem à tarde. E eu tenho certeza que essa palavra, como me abençoou, como me edificou, eu tenho certeza que também foi uma bênção para você. Permita-se ser esse barro que Deus deseja trabalhar. E como eu falei, o amassar do olheiro dói. O reestruturar do olheiro dói. Ir para a roda e permitir que ela gire e que as mãos dele vão te modelando, te reestruturando, te deixando mais firme, colocando mais água, amassando, remodelando, colocando mais água, reestruturando, até ser um vaso perfeito. Permita-se isso na sua vida. Chega de ser um vaso trincado, um vaso rachado, onde a água entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não, precisamos ser cheios, cheios. Permita ser um vaso de honra para a glória de Deus. Dê uma chance para você. Dê uma chance para a sua vida. Chega de atrapalhar o agir de Deus.
Deixa Deus agir. Como eu sempre falo, Deus nos ama tanto, mas Deus nos ama tanto, 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 que esse amassar é com amor, esse amassar é com misericórdia, esse amassar é com renovo. Agora, imagina a felicidade do oleiro quando o vaso está pronto para ser usado, pronto para ser cheio, e está do jeito que o oleiro queria, porque a vontade dele prevaleceu. Imagine a alegria do oleiro quando ele termina o vaso e o vaso está pronto. E a alegria do oleiro, ela é diferente quando ele vai montar outro vaso, é outra alegria. Quando ele vai montar outro vaso, é outra alegria. Quer deixar Deus feliz? Quer deixar Deus alegre? Suba na roda. Deixa Ele jogar água. Deixa Ele fazer. Deixa Ele reestruturar. E você deixará Deus feliz, porque Ele fez em você prevalecer a vontade dEle e te fez um grande vaso para ser usado. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa fazer desse novo dia uma oportunidade de nos permitir ser cuidado por esse oleiro, tratado, consertado, estruturado. Amém? Vamos orar? Pai querido, na Tua presença continuamos. Na Tua presença estamos, Senhor, desde as 6 horas da manhã, onde o Senhor nos acordou, nos chamou para estar diante de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia. Te agradecemos por este momento, porque é um momento onde nos dedicamos inteiramente, sem interferências, sem questões pessoais. Estamos aqui completamente entregues, Senhor, nessa Tua presença que nos faz crescer, nos transforma, nos molda, nos prepara, nos reestrutura. Obrigado por nos ensinar, Senhor, de que somos apenas um barro onde precisamos ser moldados, reestruturados, transformados, consertados. Que possamos, Senhor, nos permitir que as Tuas mãos venham sobre nós e nos amasse e nos faça de novo, conforme a Tua vontade, conforme o Teu plano e conforme o Teu querer. Obrigado, Pai, obrigado porque uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida. Uma palavra como essa nos traz de volta na centralidade da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, estamos sendo encharcados pela água viva, estamos sendo moldados, reestruturados, e seremos um grande vaso de honra depois desse processo. Nos dê a graça suficiente, a paciência suficiente, a perseverança suficiente para permanecer na roda do grande oleiro que é o Senhor. Porque para um grande vaso, por uma grande estrutura, requer tempo. O barro precisa ser tratado, o barro precisa ser estruturado, o barro precisa ser encharcado. Que possamos todos os dias nos encharcar da Tua palavra. Que possamos todos os dias nos encharcar da Tua presença. Ah, Deus, como necessitamos do Senhor. Como precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. O que seríamos de nós, Senhor, se não fosse o Senhor
na nossa vida. Já estaríamos completamente entregues, Senhor, e destruídos. Mas graças a Deus o Senhor olha para nós, o Senhor nos contempla, o Senhor estende a tua mão, nos levanta e nos refaz como vasos novos, que possamos ser moldados, estruturados todos os dias, até ficar do jeito que o Senhor deseja, até ficar da forma que o Senhor quer. Por isso, Pai, obrigado por esta palavra. Esta palavra hoje nos ensinou o que é ser um barro em tuas mãos, e que possamos ter essa disposição de subirmos na tua roda e deixar o Senhor pôr as mãos de amor, mãos de misericórdia, mãos de renovo, e faça de nós, Senhor, aquilo que o Senhor desejar. Estamos aqui para submeter a nossa vida à tua vontade, submeter as nossas questões, as nossas demandas à tua vontade, e que só ela prevaleça, em nome de Jesus. Pai, eu te peço por esses que estão online comigo agora, que esta palavra seja rema, seja vida no coração de cada um deles. Eu sei que tem gente sendo amassada, eu sei que tem gente sendo reestruturada, por isso, Pai, eu te peço, dê a eles graça suficiente para suportar, graça suficiente para permanecer, e que eles possam entender que eles estão sendo preparados para uma grande obra, para se tornar um grande vaso e ser cheios do teu Espírito. Visita agora cada casa, cada família, cada filho, e derrama, Senhor, a tua unção, as tuas bênçãos, e que a tua presença na vida deles seja uma presença real, e que eles possam verdadeiramente viver de acordo com a tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu oro por cada um deles, que eles possam crescer no conhecimento, na graça, e que eles possam viver o teu evangelho, a tua palavra, todos os dias da vida deles. Cuida, protege, guarda, tira tudo aquilo, Pai, que não provém da tua vontade, e que neles só haja espaço para que eles possam viver na tua paz, que eles possam viver na tua presença. Não peço só por eles, mas por aqueles que estão online conosco. Depois eles vão assistir, que eles possam ser tocados, transformados por esta palavra, e que eles possam viver dia a dia aquilo que foi dito aqui, que eles sintam a tua presença como sentimos aqui, e que eles possam ter os ouvidos sensíveis àquilo que foi dito, e que eles possam ser tocados e transformados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã, por este novo começo. Que possamos estar sensíveis à tua voz, aptos a ser moldados pelo Senhor. Que nesse novo dia o Senhor possa nos abençoar. Onde formos, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos oriente. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, que foi expressa aqui e dita aqui, para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra possa ser vida no coração de vocês. Amém? Que seja assim, sempre. Uma palavra viva para cada um de nós. E vamos continuar firmes na nossa caminhada, na nossa jornada junto com Deus, porque não tem caminho melhor, não tem caminho perfeito. Vamos continuar com o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo, se eu não me engano, 96. E vamos continuar firmes na leitura bíblica, e também, logo mais, estarei postando no grupo da leitura bíblica anual a leitura bíblica de hoje e os seus comentários. Amém? Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês e pela perseverança. Vocês são vitoriosos. Vocês estão aqui comigo já há um bom tempo, permanecendo firmes. Isso é uma vitória. Isso não é para qualquer um, viu? Se sintam bem, porque Deus está te sustentando e te trazendo todos os dias nessa manhã. Permaneça firme.
permaneça firme na perseverança do conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amanhã estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus e finalizando com uma oração para que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus os abençoe.